Então, a fé, ela diz respeito não apenas não é simplesmente você crer. Muita gente fala, eu creio, tal. Não, o crer é necessário, beleza, mas se você pegar a própria pregação de Cristo arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. Então, aquele que entende de fato, ele passa por esse processo do arrependimento. Hoje uma pessoa estava conversando, vou citar como exemplo, né? A pessoa falou assim, não, eu sou cristão porque eu também acredito em Jesus, né? Não é cristão assim por religião, mas eu acredito em Jesus e tal. Mas eu falei assim, mas veja, deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, acreditar que Jesus existiu, que Jesus existe, enfim, não necessariamente faz da pessoa um cristão. Um muçulmano acredita que Jesus existiu, mas ele é um profeta para o Islã. E você tem diversas linhas que trazem Jesus ali como um mestre ascensionado, lado a lado com outros avatares, incluindo um cara que viveu, acho que no século XIX, lá Saint-Germain, por exemplo. Né? Então não se trata de você crer, se trata que ele existiu. É você entender que ele detém todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Inclusive, um dos principais, o que nos é mais importante dos poderes, que é o poder de perdoar os pecados. E o que isso significa? Em termos de uma linguagem moderna, né? Primeiro eu vou fazer uma analogia e depois eu vou explicar. A analogia é a seguinte: imagina que uma pessoa, ela anda pelo mundo, e a gente tem leis no nosso mundo, tem polícia, tem promotores de justiça acusando aqueles que cometem crimes, né? E você tem ali pessoas, imagina que você é um indivíduo que cometeu várias infrações legais pesadas, você está condenado a várias penas segundo o Código de Processos Penais. Né? Então, o Código Penal, né? Então, se você for acusado por um promotor, ou quando você for acusado por um promotor, vai ter um policial que vai te prender e vai te botar num calabouço, numa cadeia brasileira, né? Agora, imagine que tem uma pessoa que tem autoridade acima do promotor e acima do policial, que pode te prender. E essa pessoa, ela tem uma condição: você se arrepender de verdade do que você fez. E se arrepender é mudar a mente e não querer mais fazer aquilo. Então ele te perdoa dos seus pecados, dos seus crimes. E você não vai mais poder ser acusado por aquele promotor, né, ali nesse exemplo, claro, ou pelo policial. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, do diabo, ou o cristianismo, a tradição fala, está escrito com essas palavras, é o acusador de nossas almas. Então, a acusação se baseia em alguma coisa. E o que Cristo traz, o que ele explica bem claro, como o sangue da nova aliança, para a remissão. Ele fez isso para a remissão dos pecados de muitos. E beleza, a analogia está explicada, acho que já dá para entender bem. Mas o que isso vai ser de fato? O que é esse pecado? O que é isso? Isso de fato, uma espécie de carga. Vamos pegar o conceito que o pessoal que gosta de uma visão mais oriental vai entender melhor. É como se você pegasse uma carga espiritual, que eles chamam de karma, né, uma carga kármica, no conceito oriental da coisa, que é anterior ao cristianismo. Então, e você tivesse carregado disso, cheio disso. E isso vai fazer com que você fique preso nesse cosmos. Quando você morrer, você vai descer ao submundo, ao Sheol, ao Hades. E de fato, até então, todo mundo vivia com esses objetivos. Ou era o submundo, quando morresse, para habitar lá com os deuses do submundo, alguns dos quais veneravam-se, alguns povos veneravam, inclusive a gente tem aqui na América Central, ali os maias, os astecas, incas, ou melhor, povos pré-incaicos anteriores aos incas, que veneravam ali deuses serpentes do submundo, deuses entre aspas, né? Serpentes do submundo. E você tem, então, basicamente é como se a tua condenação já era garantida, você só tinha que tentar agradar melhor certo ser, certa entidade, para você estar junto com eles lá do outro lado, quando você morresse. Era isso que era o objetivo. E o que Cristo nos dá a possibilidade é de
sair do cosmos, sair da imanência metafísica e ir para a eternidade, ir de fato para o transcendente, para o mesmo lugar, ou caminhar junto, não necessariamente o mesmo lugar, mas caminhar junto com as hierarquias celestes, com toda a ordem, né? Senhor dos Exércitos, aquela coisa, tem o trono, tem os santos, tem os anjos de diferentes hierarquias, os santos que são aqueles que foram martirizados, aqueles que se colocam de fato dentro. Então essa é a ordem cósmica transcendente de fato, é a única ordem cósmica que te leva de fato a um fim transcendente, porque para ser considerado transcendente, a religião ou o que quer que seja, ele precisa ter uma origem que seja de fora desse cosmos e um fim para fora desse cosmos também. Então eu acho que essa é a grande sacada, o entendimento de você não cair na imanência metafísica, que eles chamam de transcendente, você não cair numa religião que adora o sol, a lua, as estrelas, e fica venerando uma entidade, a rainha de não sei o quê, sabe? Um fulano de tal das matas, porque isso é venerar o imanente a um nível metafísico. E aí, sinto dizer, mas é o destino. Porque, na verdade, nós estamos a todo momento criando quem ou o que nós somos e traçando o nosso caminho. E quando nós traçamos o nosso caminho nessa direção, isso quer dizer também um caminho para além desta vida. Então, por isso que Cristo fala, eu sou o caminho, na verdade. Né? Por isso que o apóstolo fala, será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso é o guerreiro sobrenatural. Para você ter acesso a esse poder que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, que emana da fonte de tudo que existe, que é a luz verdadeira, segundo o Evangelho de João, aquele que é o mais místico de todos, né? O mais que eu gosto muito desse texto todo, aquele que é a luz verdadeira. Então, não apenas a luz, mas a luz verdadeira, porque existe a falsa luz também. Então, isso é algo, toda essa autoridade que vai mover todo o mundo metafísico, todo o mundo invisível de luz, todos os seres de luz que operam no metafísico, as hierarquias celestes, em seu favor. Para isso, o que você tem que fazer é se sintonizar com essa ordem, com essa frequência sagrada, divina, transcendente, de fato. E isso, aí você começa a ter essa conexão. E aí você começa, de fato, a poder fazer com que essas coisas aconteçam. Que coisas? Expulsarão demônios, vai impor a sua mão para curar. Mas para isso você tem que ter o poder, e esse poder não é seu, não lhe pertence, ele vem do alto e ele flui através de você. É o que Cristo falou, como rios de água viva, fluirão naqueles que creem, como disse o Hugo. Então, esse é o básico. Sem isso, você não vence nada. Você toma, se chegar um demônio, você toma, desculpa o termo, mas você toma pau. Não tem como. Essas religiões que são criadas mais recentemente, que pegam elementos do misticismo indígena, do misticismo ou do paganismo, e fazem a pessoa ter contato com esses seres, o que acontece? A pessoa vai, venera o imanente, venera o sol, a lua, as estrelas, vai se curar no sol, na lua, nas estrelas, vai se firmar no sol, na lua, nas estrelas. E quando vem a batalha ali, quando vem o processo que a pessoa passa no campo metafísico, ela está diante de um ser que é um ser bem mais forte que ela, que é uma entidade, que ela não vai aguentar. E pior, ele está sem esse poder para poder expulsar ou para poder bater de frente. Então ele vai ter que se submeter, você vai ser subjugado àquela entidade. Então, enfim, são maneiras de manter a alma humana, o intelecto humano, a prática humana, o ser humano preso nesse cosmos.
São seres que no plano metafísico vivem nesse mundo, ou no submundo, ou nas regiões celestiais, como disse o apóstolo, né, principados e potestades nas regiões celestiais, mas que não são transcendentes de fato, não te levam para a fonte, não te levam à transcendência, não te levam para fora do cosmos, te mantêm aprisionadas. E aí você vai entrar naquele conceito, isso, claro, eu vou fazer uma comparação, é uma analogia, tá? Mas na visão oriental do hindu, do budista, né, isso é uma analogia, eles têm a concepção do samsara, que é a existência cíclica, que a pessoa fica presa. Mas esse samsara, ele não é somente o plano físico terrestre. Ele fala também do reino dos semideuses, dos deuses, dos demônios, dos fantasmas famintos. Basicamente seria o cosmos, percebe? E a pessoa fica presa dentro desse cosmos. Você pode trazer para uma visão ocidental, Sheol, Hades, você pode botar numa visão que você quiser, mas a pessoa vai ficar presa a esse cosmos se ela não se conectar com aquilo que realmente é a verdadeira hierarquia, que vem para criar, que vem para cultivar a vida e depois faz a colheita e leva aquilo que vingar para continuar fazendo isso ao longo da eternidade, ao longo da existência. Então, esse é o processo de fato. Então, para se tornar, primeiramente, alguém que vai poder travar um combate no âmbito metafísico, é preciso compreender essas coisas. Muita gente entende isso de forma intuitiva, mas se você consegue entender isso de forma lógica, você vai ter muito mais sucesso. Se você entender a lógica da coisa, você vai ter mais facilidade de permanecer conectado, de permanecer de uma maneira racional, usando sua razão para isso, né? Mantendo-se alinhado, mesmo nas horas difíceis. Porque por intuição ou por emoção, às vezes pode lhe faltar um pouco de fundamento, então é necessário ter esse fundamento. E é para isso que esse é o objetivo. É para isso que essas hierarquias estão aqui operando. É somente através, com a ajuda dessas hierarquias e do próprio Espírito de Deus, que você pode expulsar um demônio. Tá? A gente não vê o que acontece no mundo invisível. A pessoa pensa, é só o Espírito de Deus ali dentro de mim, é isso que está expulsando o demônio. Só entre aspas, né? Porque é o espírito mais poderoso do universo. Pode ser, mas pode ser também, eu creio que isso acontece, por experiência, né? Que vão vir anjos te ajudar naquele momento. E vão te auxiliar também. Um detalhe, Márcio. Né? Fica à vontade, Hugo. Eu vejo que o pessoal comenta, às vezes concordando, às vezes discordando, né? Mas talvez um passinho além seria trazer um questionamento para que cada um faça por si mesmo, né? Se a pessoa que está assistindo essa live, ela acredita ou não em anjo da guarda. E se ela acredita que ela tem um anjo da guarda. Isso é muito interessante porque pouco se fala. Quase nunca se fala nisso. Um anjo pessoal, por exemplo, eu, Hugo, tenho o meu anjo da guarda, tu tem o teu anjo da guarda. As pessoas acreditam ou elas não acreditam nisso? Eu estou indo um pouco além, né? Não sei se eu estou indo um pouco além, mas eu também queria questionar sobre se a pessoa não tem acesso à cultura, à escritura ou à informação, tá? E, bom, hipoteticamente, a pessoa tem acesso a algumas informações e ela tem um certo temor pelo poder que vem do alto. Ela vai ser auxiliada por esse poder porque ela teme esse poder. De outra forma, uma pessoa... Tudo que eu estou colocando é questionamento para quem está assistindo, entendeu, Márcio? Uhum. A pessoa, ela nunca viu, nunca leu uma escritura, nunca teve acesso a algumas questões desse mundo transcendente, mas essa pessoa tem uma conduta impecável. Vamos dizer que essa pessoa vive num lugar que não tem acesso a essas culturas, mas é uma pessoa que faz de tudo pelo seu semelhante, é uma pessoa que é boa, é uma pessoa que tem um amor que emana dela,
e ela não sabe por quê, mas ela é uma pessoa do bem, vamos dizer assim. O fato dessa pessoa desconhecer algumas coisas desse plano celestial, será que o desconhecimento dessa pessoa pesa mais do que as atitudes e o estilo de vida que ela tem, por ser uma pessoa que, vamos dizer, cumpre todos os requisitos ou todos os objetivos do aperfeiçoamento de um ser humano diante desse plano, mas sem conhecer esse plano? Uma pessoa justa, né? Hã? Uma pessoa justa. Justa, amorosa, que tem amor pelas pessoas, que é humilde, que é prestativa, que tem um coração puro. Embora ela desconheça toda a cultura de um plano celestial, ela é menos importante do que aquela pessoa que conhece o plano e desenvolve um certo temor por medo de ir para o inferno. Eu estou colocando esse questionamento, só 3 questionamentos, na verdade, né? Se as pessoas acreditam no seu anjo da guarda e se o que elas pensam, né? Ou talvez seja tu, Márcio, que uma pessoa completamente ignorante de algumas realidades seja muito importante dentro desse plano, mesmo sem saber. Sem conhecer eu estou fazendo esse questionamento como um exercício. Sem conhecer a Cristo, no caso, né? Nunca teve acesso a... Nada disso, exatamente, isso que eu estou falando. Sim. Mas ela cumpre com toda por exemplo, ela cumpre a lei de Moisés. Ela cumpre com o direito natural, ela cumpre com o direito divino. Ela é como se ela tivesse nascido com aquela ingenuidade, aquela pureza e aquele amor para dar pelos seus semelhantes. E ela morre. E aí? Como é que fica? Como ela fica diante desse mundo hostil metafísico, sendo que ela tem atitudes irrepreensíveis, irreparáveis, vamos dizer assim, atitudes impecáveis. Eu acredito que o plano, pelo que eu entendo, o plano metafísico, ele está sempre observando as pessoas, né? Na verdade, nós existimos, como eu falei, nós somos uma extensão. Eu gosto muito de uma comparação que a Bíblia faz como um campo de trigo, né, onde vai vir a colheita. Então nós somos, na verdade, nós somos vida sendo cultivada para a eternidade. Uma parte vinga, uma parte não. Então a gente está sendo observado, né? Então você vê, por exemplo, que se você pegar o próprio Abrão, né, que era o Abraão, antes de mudar de nome para Abraão, o Abrão ele foi visto como alguém que era justo naquela região, que era a cidade de Ur, dos caldeus. Os caldeus eram era a região da Babilônia, na época dos caldeus. Então, dali surgiu um processo, né? O primeiro escolhido ali pelo plano metafísico era alguém que não tinha o acesso, claro, ainda não havia aliança, mas a aliança vai começar ali. Então, isso, eu acredito, primeiro, que há uma inocência em relação às crianças, né? As crianças são inocentes, então elas são puras, são inocentes. E há também essa observação, né? Inclusive, Cristo fala, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Eu vim para os perdidos. E quando ele usa a palavra doente, eu vim para os perdidos, na verdade, quando ele usa, porque tem várias vezes nos 4 evangelhos onde usa-se essa mesma frase, né, mas com um pouquinho de alteração, dependendo de quem, se é o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, mas ele vai falar que os perdidos. E essa palavra do grego, eu não vou me lembrar, lógico, o grego original agora, mas eu já estudei sobre isso. Os perdidos significa o estágio mais depravado que um ser humano pode chegar. Então ele veio para os perdidos, né? Evidentemente, eu creio que há esse entendimento num âmbito mais elevado, no metafísico, né? E claro, né, se há uma pessoa que só praticou a lei total, o que Cristo falou? Enfim, amarás a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus, na verdade, com toda a tua
todo o teu coração, tua alma e seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre toda a lei e os profetas. Então, se é uma pessoa que tem um respeito pelo sagrado, ainda que não conheça a Deus, e ama ao próximo como a ti mesmo, né, só faz o bem, a caridade, enfim, eu acredito, e não teve contato, né, com esse plano, né, como você coloca, que é o projeto histórico a um âmbito transcendente, é a história da humanidade sendo gerida pelo transcendente e pelo metafísico das hierarquias celestes. Então, né, assim, eu não sou o juiz para dar o martelo, para dizer assim, né, a pessoa vai ter salvação, não vai, não é o meu, assim, eu acho que não é minha função fazer isso, né, mas eu prefiro acreditar que sim, né, que há um entendimento mais elevado nesse sentido. E outra, sobre os anjos da guarda, toda pessoa tem um anjo da guarda, mas não quer dizer que é um para cada pessoa. Tá? Quando você estuda os estudos sobre os anjos que existem, né, de fato, os anjos, existem os anjos da guarda, os anjos guardiões, e eles cuidam de um certo número de pessoas. Né? Então, assim, quando você vai na angiologia dos judeus, por exemplo, que é um pouco diferente da angiologia dos cristãos do passado, a angiologia judaica ela vai trazer um entendimento de que depende do dia que você nasceu, o teu anjo da guarda é tal anjo. Né? Alguns antigos mestres judeus, rabinos, né, como eram chamados, judeus, como Maimônides, por exemplo, que alegavam ter tido contato com anjos, né, eles escreveram sobre isso. Então, por exemplo, pela minha vivência, pela minha experiência, digamos assim, eu acredito que é dessa maneira, tá? Pelo que eu pude vivenciar, mas que é dessa forma, né? Existem, assim, a limitação não é a mesma que a nossa, né? Então, há a possibilidade de uma observação de um grande número de indivíduos ali. Essa é a minha percepção, meu entendimento em relação a esse assunto do anjo da guarda. Então, existem vários anjos da guarda, eles cuidam dos seus, a quem são orientados a cuidar, né? Mas não quer dizer que existe um para cada pessoa. Ele fica ali a todo momento olhando. Ele pode estar olhando a todo momento, até porque a atenção é um outro nível, né? Mas não quer dizer que ele está assim, seguindo a pessoa onde quer que ela vá. Então, mas está atento. Existe essa atenção plena. Claro, a gente consegue ter uma vaga ideia do que é isso. Tá? Uma vaga ideia do que é isso, segundo a nossa visão terrena e nossas habilidades terrenas. Mas uma habilidade de um ser que é criado e serve ao longo de muitas eras, com todo o entendimento possível da realidade, com tudo aberto, você pode ter certeza que a habilidade de um ser desse é muito mais forte que a gente consegue sequer imaginar. Então, assim, é incomparável com o que a gente pode fazer. Inclusive, a Bíblia fala de uma situação que aconteceu contra os assírios, que às vezes eu menciono, onde um anjo matou 185 mil soldados assírios, né, enquanto dormiam ainda. Eles estavam dormindo lá para invadir, para atacar o reino de Judá, né, e todos morreram. E depois a história mostra que realmente o único lugar que eles não conquistaram foi esse reino de Judá. O restante, até o Egito foi tomado, todo o território, até parte da Turquia. Eles invadiram tudo, o império é enorme, só um pedacinho ali que eles não tomaram. Isso não tem como você explicar se não for por um processo sobrenatural. Né? Então, uma intervenção divina seria o termo. Inclusive, nas batalhas medievais, era muito comum um relato de que houve uma ajuda divina, uma intervenção divina, anjos, né, eram relatados junto, lutando, inclusive em algumas representações. O pessoal hoje imagina que é porque eles tinham fé, então eles acreditavam que os anjos estavam ajudando. Mas se você vê textos e relatos da época, eles realmente falam que os anjos apareceram e ajudaram eles a vencer uma batalha que era impossível. Então,
tem esse processo também. Mas quando a gente fala de ser um guerreiro sobrenatural aqui, claro, a gente não está falando de fazer uma cruzada. A gente está falando de um processo interior, naquela linha que Paulo falou. Não, nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não estamos aqui para combater outras crenças, para combater pessoas que pensam diferente, para combater religiões, para combater, nem mesmo se forem pessoas que praticam magia negra. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas sim contra principados e potestades nessa realidade, nas regiões celestiais, nesse mundo que a gente não consegue perceber.